E aí, Câncer? Vamos lá? Coletiva, atemporal. Não esqueça de se inscrever, tá? O pessoal tá reclamando que não tá recebendo notificação. Ativa o sino também. O outro canal vai ficar marcado aí. Não sei se você tá vindo de lá, se tá daqui para lá. O bom é isso, né? A gente vai poder intercalar. Aqui, Câncer diz que quando uma porta se fecha, são duas outras que se abrem. Você pode não saber o que é melhor para si próprio, mas Deus sabe. Perceba as oportunidades. E aqui diz que, da mesma maneira que adquirimos um hábito, podemos esquecê-lo ou modificá-lo. Esse processo exige disciplina. É preciso fazer diferente, de maneira consciente e sair da zona de conforto. É difícil, hein? Muitas pessoas sofrem com procrastinação hoje em dia, né? O hábito da tecnologia, do uso da tecnologia, tem meio que destruído o ser humano. E as pessoas às vezes nem se dão conta, né? Vê o que temos na energia de Câncer aqui. Peço um conselho do que sair. E o desfecho em até 30 dias, né? Mas pode ser que o que saia aqui já tenha acontecido, tá? Uma leitura coletiva, então, é diferente para cada um. A carta da sacerdotisa, a energia de vocês, olha, interessante. Nove de copas. Sete de ouros. Oito de copas. Olha, oito de paus, que legal, né? Essa energia aqui. Quatro de espadas com cinco de espadas. Isso aqui já está acontecendo, mas tem uma fluidez a partir dessa leitura, nos próximos dias aí. Aqui Câncer tem notado, ou quem lida com Câncer, você inverta do que eu vou falar aqui, né? Mas é como se eu estivesse pegando uma energia de melhora, de estado de espírito, de realização, de recuperar algo que é teu por direito. Aqui é como se vocês estivessem sentindo um bem-estar, uma energia de realização. Amanda, estou voltando para a minha rotina, né? Retomando o eixo, o foco aqui, o centramento. Isso tem a ver com uma mudança, um afastamento. À medida que alguém se afasta da sua vida, da sua energia, ou você de alguém, né? Mesmo que exista um sentimento de derrota, cinco de espadas com a temperança, cavaleiro de ouros e a rainha de paus. As coisas melhoram para vocês. Clarifica para mim essa sacerdotisa. Vocês passaram por um grande aprendizado aí, tá? Rei de ouros, touro, virgem, capricórnio. Oito de ouros do sol. Parece que aqui alguém testou vocês. Alguém testou, como se alguém tivesse testado a sua resiliência, a tua capacidade de aprendizado, de desenvolvimento. Um arcano maior contra um arcano menor, né? Pois é. E é como se você fosse notar uma estabilidade mesmo. Daqui, que isso aqui é meu. Tem uma mudança, tá? O que mais aqui esse rei de ouros? Nossa. Algo ou alguém, ou uma convivência que levou vocês à exaustão. Justiça com nove de paus, enforcado e o mago. Aqui existia uma ganância, né? Existia uma energia de ruína. Alguém tentou trocar de lugar com uma pessoa. Bizarro isso, né? Eu tenho uma psicóloga aqui, tá? Nessa leitura. Essa pessoa está aqui, né? Na energia dessa leitura.
Você, principalmente, né? É uma leitura para todo mundo, mas aqui você teve que lidar com uma pessoa diabólica, Capricórnio, Touro, Virgem, Câncer, Libra, 9 de copas, 3 de espadas. Alguém que revela o pior quando não é bem atendido, se é que você me entende. Alguém que mostra o pior quando não recebe aquilo que gostaria. E eu acho que vocês olharam para essa pessoa aqui, vocês deram um voto de confiança, né? Aqui teve uma conduta sua até de benevolência com essa pessoa. Amanda, eu sei que essa pessoa é infantil, imatura, mimado, mimada aqui, mas eu vou dar um voto de confiança. Eu vou acreditar que a pessoa tem a capacidade de melhorar, né? De ser estável. Ilusão sua, né? Ou dessa pessoa. Rei de espadas, rei de copas, tem muita gente aqui. 7 de ouros. A temperança. Realmente tem uma mudança energética, tá? Tem algo que sai da espera, tem algo que sai. Tá, entendi. É como se algo saísse aqui do forno. Tinha algo que estava sendo ainda planejado, desenvolvido. Vocês estavam lidando com Sagitário aqui também, tá? A torre com 5 de copas. O imperador, 8 de paus, 8 de copas. É como se essa pessoa realmente também estivesse esperando o resultado aqui em relação a você. O que essa pessoa esperava de Câncer? Página de espadas, com 5 de espadas e 5 de ouros. Que vocês entrassem numa energia de perda, tá? Escassez. Escassez, olha, que bizarro. Perda, escassez, derrota, prejuízo, rivalidade aqui, disputa. É uma pessoa obsessiva, tá? Olha, o diabo, a morte e a imperatriz. Alguém que tem problema com o feminino ou com a mãe. E sabe o que é engraçado? Porque essa pessoa, ela fica ali. Para mim, o Pajem de Espadas, ele é o stalker, né? Ele fica ali observando, estudando, analisando, julgando. Eu tô vendo uma pessoa com a mão no queixo, pensando. E aqui tem algo que foi feito, o Câncer. Tem algo que foi feito. Fala mais desse 10 de espadas com rei de ouros. O sol. Vocês ganharão clareza, tá? Nos próximos 30 dias, a partir dessa leitura. É como se você notasse um estado de espírito vindo para você, uma consciência, uma tranquilidade, uma leveza. Aqui para alguns tinha até alguma dificuldade de. Aqui tinha uma baixa energética, né? Alguma coisa com a saúde. É como se alguém foi levado aqui, como se uma pessoa ela tivesse sido levada ao esgotamento, ao limite mesmo. E para alguns tinha 2 pessoas unidas nisso aqui. Esse rei de ouros pode ter procurado essa sacerdotisa. E ó, eu quero isso em relação a câncer. Inverta se você lida com câncer, eu estou falando de câncer em relação a você, porque é a leitura aberta, né? Aqui alguém precisava ofuscar tanto a clareza que você tinha sobre si, a percepção, quanto a forma como as pessoas te viam. Fala aqui dessa energia do Sagitário com Pajem de espadas e 7 de ouros. 4 de ouros, é alguém que está apegado ali, é alguém que está observando, está stalkeando, está estudando, está esperando o resultado aqui. Prometer alguma coisa para essa pessoa em relação a você. 8 de ouros com o Papa. Para alguns fala de trabalhos espirituais, tá?
prometeram aqui alguma coisa, que o caminho de vocês tem tudo a ver, né? O pessoal para vender trabalho, vende até a mãe. Infelizmente, não tô falando de pessoas honestas, né? 9 de copas com 3 de espadas. Rainha de paus com o mago. O mago aqui. Exatamente o enforcado. É alguém que já tem problemas com... É alguém que já tem problemas demais com o espiritual. É uma pessoa que faz mau uso da fala, da comunicação. Se é alguém que conhece magia, faz até mau uso disso, mas tem também uma distorção da realidade, porque o mago com enforcado é alguém que tem ideias de poder, poder e controle, domínio. Quando eu falei de uma mulher e um homem, para alguns aqui tem uma coisa de mãe e filho, tá? E essa pessoa, ela projetou em você o que não justifica alguma energia do passado. Áries, Leão, Sagitário, Leão, Câncer, Touro, Virgem, Capricórnio, Gêmeos e Virgem, Peixes. Então é como se o jogo ele quisesse também que você buscasse se iluminar, se proteger, se cuidar, porque tem uma limpeza acontecendo, né? A temperança com 7 de ouros fala de algo retornando para você, algo que é teu. Algo que é teu e que essa pessoa não tem, tá? 8 de copas. Carta da força, exatamente. Aqui resiste um pouquinho mais o carro. É como se essa pessoa tivesse as vésperas realmente de desistir aqui, né? Mas tem algo que já não te atinge mais, tá? 4 de espadas. Paginho de copas com 7 de paus. Foi alguém que tu rejeitou. Rejeição gera obsessão, né? Rejeição é um problema nessa matéria aqui. Qual que é a estatística de vida de um ser humano de 60 anos, 70, 75? Mesmo sendo tão pouco, não dura um século, né? O ser humano é obsessivo pelo outro, pelo like, pela validação. Desagrada uma pessoa para você ver se você não conhece o pior dela, né? 7 de paus com as de paus, 4 de paus o carro. No fundo, eu tenho uma pessoa mimada, infantil. E é como se vocês tivessem também que reconhecer o seu valor. Aqui tem a necessidade de você, quando descobrir ou perceber isso, virar as costas, ou câncer. Porque tinha uma coisa de emanar ataques energéticos para você, uma energia pesada, para você voltar ou se afastar de um local. Bom, o signo de câncer é um signo muito sensível, né? Se não foi magia propriamente dita, porque isso aqui é uma leitura aberta, me fala muito de energia sendo jogada mesmo, sabe? Vamos ver o que o tarô fala mais. A Imperatriz. Cinco de copas. 4 de copas. 10 de ouros. O mago com o eremita. Você viu algo aqui de alguém. Você viu o eremita com o mago, né? 6 de ouros. Você viu algo e você não quis trocar, doar. Entende? E essa pessoa viu em você uma oportunidade de crescimento. A Imperatriz com 5 de copas, 4 de copas. Nossa, pesado isso aqui, tá? Tem até uma coisa de idade, menos ou mais. Como é uma leitura aberta, vocês definam aí com vocês, porque para quem for vai ressoar. Essa Imperatriz, sendo um homem ou uma mulher,
É uma pessoa carente, frágil, abandonada, natural, não estou julgando, né? Uma pessoa que passou por muito desafio, dificuldade, muitas perdas aqui. Então, é uma pessoa que, se eu me aproximasse ali, eu ficasse estudando, porque o Pajem de Espadas fala muito disso, né? Eu consigo praticamente perceber as carências dessa pessoa. Isso aqui tá com cheiro de golpe, hein, o Câncer? Gêmeos tá por aqui, né? Tem uma energia de oraculista, tá? Virgem também. Touro e Libra. E aqui Virgem, né? De novo, é uma pessoa que pensa muito, é uma pessoa que até coloca a mão no queixo, fica pensando, fica horas pensando ali. É uma pessoa que estuda. Tudo dessa pessoa é calculado aqui. E é uma pessoa que tem energia travada no que tange a estrutura e prosperidade. E alguém que está sempre se escondendo atrás dos outros. Provavelmente, se foi um homem, tá? É porque eu tenho uma mulher aqui também. É muito uma pessoa oportunista que já se aproveitou de outras mulheres. Entende? E vocês foram protegidos, tá? Para quem lida com câncer também. Sabe por quê? Corria grandes chances de você ser abandonado ou abandonada por essa pessoa aqui, depois da pessoa ter o que quisesse. Olha esse cabrinho aqui, né? Cara, tá até com medo atrás da mulher, se escondendo. A mulher tá na frente com a criança. Bizarro isso, né? Pode ser mulher também, porque eu tenho uma imperatriz aqui, tá? Alguém que precisa reinar, tudo é o gosto, o desejo dessa pessoa. Então, para alguns, eu posso estar falando de duas pessoas que você lida, porque isso aqui é uma leitura coletiva. E é como se aqui alguém estuda, como eu disse, teve muito uma coisa de estudar. Eu vou estudar o que falar, o que fazer, o que oferecer. Porque aqui se nota que a pessoa da questão se mostra como uma pessoa que tem algo a passar, sendo mago ou imperatriz, né? Eu tenho algo a passar, eu tenho algo a dar, a doar, a ensinar, a manter, a nutrir. E alguém chegou no limite, né? Porque os 5 de copas, 4 de copas e o 10 de ouros, hoje eu tenho muito uma energia de anti-sol do que mal acompanhada. Ou mal acompanhada aí. Houve até aqui alguma. Houve aqui alguma intenção ligada à manipulação para ofertar algo para curar o teu emocional, ou cuidar de você, mas era muito mediante o que você poderia dar para essa pessoa, sustentar. Imperatriz, Pajem de ouros, 5 de copas, para alguns é familiar, tá? 5 de paus, fofoca, confusão, inveja, competição, pessoas que falam mal de você pelas costas. E tem uma coisa de uma mãe e um filho tramando uma coisa aqui, tá? 4 de copas, 8 de ouros, você vai lá, você vai falar isso, assim, assado, porque eu quero você com essa pessoa, meu Deus. 7 de ouros, cavaleiro de ouros e 2 de copas. 10 de ouros. 2 de paus, o mago. Cavaleiro de copas invertido, com a rainha de ouros. De novo, foi alguém que você rejeitou. Foi alguém que talvez se sentiu mal aqui, porque você não reconheceu o valor dessa pessoa. E aí a pessoa resolveu agir no bastidor, porque é algo que você não sabe, é como se fosse algo que fosse ser mostrado para você nos próximos. Por isso que eu falei que o movimento está acontecendo aqui, né? Nos próximos 7 a 30 dias. Vamos ver o que foi feito aqui exatamente. O que foi feito, hein? Pajem de copas. Rainha de paus. Oito de paus. 4 de paus. 9 de ouros com carro. Aqui alguém pode ter contratado, tá? Alguém pode ter contratado uma feiticeira. A rainha de ouros é a bruxa do tarô, sendo homem ou mulher, né? Às vezes tem homem com essa energia aqui, que também fala de uma energia de sedução. Mas aqui, assim,
o que foi feito para poder tirar o seu poder de realização, oportunidades, mexer na estrutura, mexer na tua autoestima, 9 de ouros. Página de copas. 8 de espadas. Tentaram amarrar você. A lua com 2 de copas. Tentaram amarrar você, sabotar, aprisionar. Aqui assim, nossa, tem uma coisa com a tua imagem, tá? Com a tua beleza. Carro com enforcado. Eu preciso que essa pessoa fique feia, ou feio, né? Fique menos atraente. Aqui alguém tem problema com a aparência. Que bizarro isso. Com beleza, com autoestima. E é como se você fosse perceber também aqui, ainda tem um desfecho para você dessa situação, porque a energia do que foi sabotado também, esse 8 de espadas, ela começa a se desfazer. Você começa a se levantar, você começa a se reerguer, se melhorar. 3 de paus, tá vendo? Você começa a avançar. Parece que tentaram meio que fazer você esquecer de quem você era. Que bizarro isso. 8 de paus. Cavaleiro de copas. Como eu disse, talvez para você enxergar essa pessoa, 7 de copas, como a única pessoa que poderia estar no seu caminho. A única pessoa que é a tua metade. Ai, meu Deus. Sério isso. O ser humano é doente, né? As cartas estão querendo inverter. 6 de paus quase que invertido. Aqui também teve alguma coisa para poder tirar a energia de sucesso, tá? Visibilidade, conquista. Não vai ser meu, não vai ser de ninguém. É o que eu tô ouvindo. 9 de ouros com 6 de espadas. Só que vocês são resilientes, né? Então tem uma mudança, tem um afastamento aqui. Como se as coisas elas também se acelerassem para você. Então se prepara aí sobre projetos, trabalho, colheita. Tem um retorno muito positivo que vem aqui. Você domina, meu bem, domina alguma coisa muito bem aí. Pode ser tua casa, trabalho, a tua espiritualidade, você mesmo, você mesma. E isso aqui incomodou. E aí, como o mimado ou a mimada que não aceitou, então eu vou fazer alguma coisinha no bastidor, porque aquela sacerdotisa que abriu com o rei de ouros investido, fala de alguém que se mostra muito estável, mas age no oculto, né? De maneira fria. Eu vou pedir um conselho para vocês, o desfecho, e a gente termina. Carta do 7 de espadas. E alguém que tá com medo, tá? A lua. 10 de copas. Você pode ter, para alguns, você pode ter recebido aqui algum presente, alguma coisa que veio dessa pessoa por intermédio de terceiros e você nem desconfiou. É como se alguém tivesse com medo que você percebesse uma manipulação, o quanto essa pessoa é vaidoso, vaidosa, egóico. Peixes, Áries, Leão, Sagitário. 4 de paus com 3 de paus. Fala pra mim desse 7 de espadas com a lua. Se é alguém que você tem que conviver, não revele seus planos, tá? 3 de espadas com 9 de copas. Continue com o aspecto de dor. Aqui tem até familiar que compete, tá? E tem algo que você vai expressar, que você vai demonstrar, que alguém não vai ficar muito feliz, não. E aí, bingo, né? Isso aqui vai se confirmar. Fala pra mim desse 7 de espadas com 3 de espadas e a lua. As de espadas tem uma mudança, tem um corte aqui, né? Tem uma energia se limpando para vocês, tem algo voltando para suas mãos, ó, 6 de paus, 9 de ouro, 6 de espada, 7 de ouro, isso aí é seu, mas alguém tentou atrasar, tá? Temperança com o pajem de espadas, tentou atrasar e fica ali, vendo se deu efeito, se alguma coisa deu certo. Essa pessoa está esperando, então o conselho aqui pede para você se proteger espiritualmente, tá? Firmar tuas bases aí e cuidar muito do teu emocional.
Câncer, infelizmente, isso acontece, tá? Você tá numa leitura coletiva, mas eu tenho que falar para você que eu fiquei, acho que quase 2 anos, uma consulente particular, limpando as energias, bloqueando, fazendo um monte de coisa de um ex diabólico que essa pessoa tinha e ficava ali perseguindo. Então, o ser humano é assim, né? Fazer o quê? Qual que é o desfecho disso aqui para eles nos próximos 30 dias, 7 a 30 dias a partir dessa leitura? 9 de ouros, carta da lua. Vocês retomarão, olha, a rainha de ouros, vocês retomarão alguma estabilidade. Tem alguma colheita que vem para tuas mãos. Ou se algo atrasou, como eu disse, se teve um estado de espírito aqui perturbado, alguma instabilidade emocional, vocês retomam isso. O ponto de alerta é só essa energia da lua aqui. Você saber discernir o que é real do que é ilusório. Cavaleiro de espadas. O que mais? 2 de espadas com o as de paus. Porque é como se essa pessoa ainda quisesse aqui tentar agir no impulso, ou forçar você a agir no impulso. Aqui alguém precisava que vocês sentissem medo e se afastassem mesmo de algo, desistissem, vocês ficassem independentes dessa pessoa. Cavaleiro de espadas com 2 de espadas. O sol. Mas você vai ter clareza disso, tá? Então era por isso que essa pessoa, leão aqui, leão em peixes, touro, virgem, capricórnio. Então era por isso que essa pessoa estava perto ou queria alguma coisa, né? Só que não age no impulso, tá? Aqui só se afaste. Não desgaste o seu emocional. Lua com 9 de ouros. Página de copas. E a pessoa vai ficar ali. Tem alguém que vai trocar de lugar com você, tá? Todo o inferno aí que essa pessoa te causou, perturbação, desgaste, teve uma coisa de prejuízo aqui. Na verdade, essa pessoa já vive nessa energia. E é alguém que vai começar a viver exatamente o que te causou. É como se algo fosse se intensificar. Tem muito uma coisa de devolução. Todo o ciclo que você viveu, alguém começa a presenciar, a vivenciar aqui. Rainha de ouros, imperador, quase que invertido, né? Então, algo que essa pessoa gostaria de conquistar, de ter, de ser, pode ser até uma pessoa também. É como se essa pessoa sentisse uma limitação e tivesse projetado isso em vocês. Talvez com essa pessoa eu consiga, né? Eu consiga chegar a esse lugar, ou esse trabalho, ou a esse cargo, a esse status. E vocês vão parar de, aqui também, se era alguém que estava próximo a vocês, é como se vocês fossem parar de dar atenção, ou de perder o foco por conta dessa pessoa. E olha, se você convive, o câncer, se você convive com alguém confuso ou confusa, instável emocionalmente, toma cuidado, porque essa pessoa aqui, ela pode te colocar em maus lençóis, tá? Tem uma questão aqui psicológica esquisita. Use a razão, rainha de ouros, né? Aqui eu tenho arcanjo Ariel. Abra suas asas, não se detenha agora. O momento é perfeito e você está pronto para voar muito alto. Aqui, arcanjo Azrael. Conforto, eu estou com você em sua hora de conforto, ajudando seu coração a se curar e se confortar. Arcanjo Rafael, terapia anjo, dê as suas preocupações e cuidados para nós, anjos, e nos permita levar os seus fados. É o que eu vejo. Gratidão e até a próxima.